Quando ela vai e toca na borda do vestido dele, de repente o texto diz que dele saiu virtude, poder, dunamis. Sabe, gente, esse é o toque da fé, dessa fé inconformada. É um toque que extrai poder. E naquela situação, imediatamente, aquele sofrimento de 12 anos, aquele sangramento que não era só no corpo, mas era na alma e no espírito, aquilo cessa. Num toque. Um toque, aquilo para. Nós vivemos a geração mais ansiosa e depressiva da história. Apesar dos muitos avanços da psicologia, da psiquiatria, da ciência como um todo, nós temos visto que, apesar de muito importantes, elas não são suficientes. Isso porque Cristo é o cabeça de todas as coisas para a igreja. E Cristo é suficiente. Nenhuma outra sabedoria conseguirá fazer o que só a mente de Cristo é capaz de fazer. Durante muito tempo, por receio, por medo, a igreja se silenciou diante do problema do sofrimento mental, os transtornos mentais. Mas onde a igreja se cala, o mundo grita e impõe padrões distorcidos. E apesar de todos os avanços, nenhum tipo de conhecimento humano vai preencher o vazio da alma humana. Por isso, chegou o momento de construirmos um novo modelo de saúde mental, onde Cristo é o fundamento, onde a base, o cabeça é Cristo, porque saúde mental é a mente de Cristo. E não haverá saúde plena sem Cristo como cabeça. Nós vamos formar terapeutas e conselheiros divinamente preparados, capazes de unir fé e ciência para acolher, atender, aconselhar e trabalhar não apenas profissionalmente como terapeutas, mas como conselheiros dentro da sua comunidade local. Uma formação completa que vai incluir psicologia, teologia, espiritualidade e a prática clínica, além de oferecer para você estágio supervisionado pela nossa equipe para que você se sinta confiante, sem medo de exercer o propósito e o chamado de Deus para a sua vida. Nossa formação é para terapeutas, conselheiros, para líderes, para pastores, para pessoas que querem mergulhar no conhecimento da alma e querem, sim, cooperar com o que Deus está fazendo na nossa geração, levando cura, saúde. E cura, saúde é ser como Jesus. A nossa formação é para todo cristão que é comprometido com a causa do Evangelho, com a saúde, com a cura, com a saúde mental que Cristo quer nos oferecer. Terapeutas, conselheiros, psicólogos, pastores, líderes, para você que quer mergulhar dentro do conhecimento da alma humana, que quer ser um investigador da alma, um médico de almas, que quer cooperar com o que Deus está fazendo na nossa geração. Chegou a hora, forme-se conosco, integrando fé e ciência. Vem fazer parte da nossa missão, a missão divinamente, vem ser um instrumento de cura em um mundo em crise, mostrando ao mundo que saúde mental é a mente de Cristo. Um modelo de saúde em que Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo, a cura é a nossa missão. Chegou a hora é agora, eu espero você. Olá, a paz do Senhor Jesus seja com você. Que alegria chegar aí na sua casa através dessa conferência tão especial, preparada pelo coração de Deus para sua igreja, a Conferência Divinamente. E assim, é um privilégio poder estar aqui com você. Tenho certeza que você está sendo muito abençoado por tudo aquilo que Deus já tem falado desde o começo dessa conferência. E eu sei que essa parte vai ser mais uma parte que o Senhor vai somar nessa imagem, nesse ensino que Ele quer que você aprenda. E eu queria falar com você hoje sobre uma mensagem que tem o meu coração. O Espírito Santo me disse para falar com você sobre algo muito especial, que é quando a dor sequestra o seu nome. Eu quero falar sobre esse assunto e para isso eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 21 em diante, nós vamos ler o texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus:
Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Então uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. E estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos, sofria de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Preste atenção no que o texto diz. Mas tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou o manto dele, porque dizia: se apenas eu tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E logo assim a hemorragia se estancou, e ela sentiu no seu corpo que tinha sido curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou no meu manto? Os discípulos responderam: o senhor não está vendo que a multidão o aperta e pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, com muito medo, trêmula, ciente do que tinha acontecido, veio, se prostrou diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, vá, a sua fé te salvou. Vá em paz, em shalom, e fique livre desse mal. Sabe, eu tenho uma história pessoal com esse texto, com o texto de Marcos 5. Há 6 anos atrás, mais ou menos, eu preguei um sermão sobre esse texto, sobre a mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue. E naquela ocasião, o Senhor, o Espírito Santo, me inspirou no conhecimento que eu tinha, na experiência que eu tinha, lendo a palavra. Ele me deu um sermão para aquele momento, e foi um sermão muito especial. Mas a verdade é que, nesse dia de hoje, 6 anos depois, e uma depressão bem severa depois também, ler esse texto, voltar para esse texto e pregar esse texto, para mim, ganha um outro contorno. Porque a verdade é que quando a nossa dor é aguda, quando a nossa dor é um episódio, então você quebrou o braço e em poucos dias enfaixado, o braço voltou ao normal, quando o seu filho tem uma febre, mas dentro de poucas horas a febre cede e vai embora, quando você tem um episódio, até que é relativamente fácil de você segurar a sua esperança, de você orar, respirar fundo e dizer: Deus é comigo, isso vai passar. Você já deve ter passado por alguma situação assim, mas e quando a dor não passa? E quando é o caso, por exemplo, dessa mulher do fluxo de sangue que há 12 anos padecia do mesmo mal? Talvez tenha alguém assistindo a gente aqui que passou por um luto. E a verdade é que luto não tem prazo. A verdade é que às vezes a gente passa por uma perda de uma pessoa querida, de um ente querido, ou então de uma fase da nossa vida. Talvez você tenha perdido um casamento, tenha perdido um emprego, tenha perdido uma gravidez. E esse luto, ele não é como se fosse só uma saudade, sabe? Mas ele ficou como uma ausência ali, que te feriu de forma tão profunda, que você agora vira e olha datas, lugares e pessoas e percebe: poxa, isso não para de doer. Ou então, como no caso da minha depressão, que quando começou em 2020 para 2021, eu achava que duraria alguns meses, apenas alguns meses. Seria uma questão de alguns ajustes e logo passaria. Mas estou aqui 6 anos depois para dar o testemunho para você de que existem dores que não têm prazo de validade, que elas se tornam crônicas e se estendem. Na verdade, o sofrimento, quando ele se torna crônico, ele tem uma crueldade em particular que eu queria compartilhar com você. É que esse sofrimento, quando ele tem 12 anos, quando ele passa de 6, 10 anos, não é como se ele te matasse de uma vez. Ele vai te reconfigurando. Presta atenção nisso. Ontem eu estava no osteopata. Eu fiz uma pequena lesão aqui na minha cervical. Eu estou tentando brincar de jogar tênis e eu acabei me machucando. E aí eu fui no osteopata e falei para ele: olha, doutor, eu tô com uma dor assim, 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 e eu acho que eu fiz algum trauma na cervical. E ele falou para mim assim: Val, você tem que entender uma coisa. Toda vez que um trauma é feito num corpo, ele muda a mecânica daquele ser, daquele corpo. Na hora eu falei: doutor, você pode repetir? Ele falou assim: olha, toda vez que existe um trauma, o trauma reconfigura, ele muda a mecânica do corpo.
Juro por Deus, eu peguei meu celular e comecei a anotar, porque eu estava preparando essa palavra aqui, e isso para mim foi uma voz de Deus a respeito disso que nós estamos falando hoje aqui. Porque se o trauma, se a dor que você sofre, se o sangramento que você tem é algo pequeno, é algo rápido, você corrige ele e passa adiante, ele não deixa sequelas. Mas se ele dura muito, quando você vai a vários profissionais e não consegue resolver, quando você ora e a resposta não vem como você imaginava, essa dor pode mudar você. Sabe, a dor crônica, ela reescreve o jeito como a alma, como o espírito, como a gente funciona. O osteopata falou para mim, Val, se você não cuidar dessa lesão, isso vai mudar a forma como você senta, deita, levanta, o formato do seu rosto, a sua mandíbula. Entende que a dor crônica, ela precisa ser observada, e esse texto aqui de Marcos 5, eu acho que ele é excelente para nos ensinar o que fazer com isso. Então, essa mulher não é alguém que teve assim um período menstrual longuinho, um desajuste no seu ciclo, não. Ela era uma mulher com uma hemorragia. Não são 12 meses, nem 12 dias, são 12 anos. Imagina comigo, essa mulher, ela perdeu a cor da pele dela. A gente, às vezes, tem um sangramento e já fica pálido, fica anêmico. 12 anos, essa mulher era esbranquiçada. Com certeza, as olheiras dela eram fundas, pretas. Talvez você olhasse para a cara dela e ficava claro que não era um cansaço de sono, era a falta de vida naquele corpo. E se não bastasse esse corpo padecendo, não era só o corpo que sangrava, mas a alma também sangrava. Porque ser uma mulher com hemorragia há 12 anos no contexto de Israel, diante da lei levítica que dizia que uma mulher que sangrava se tornava impura, é dizer que essa mulher era no mínimo isolada da sociedade. Ter um sangramento contínuo aqui fazia dela alguém permanentemente impura, talvez uma pária na sociedade, alguém marginalizada, sem nenhum tipo de direito, de voz. E como eu disse, o sofrimento crônico não mata de uma vez, mas ele vai reconfigurando a sua vida, e essa mulher aprendeu a ser assim. 12 anos, gente, sem um abraço, sem ter um lugar na mesa, sem poder se casar, sem poder ter filho, o que era primordial para uma mulher hebreia. Eram 12 anos sozinha. Aí você fala, Val, tá bom, o corpo dela sangrava, a alma dela sangrava, mas também tinha outro aspecto de outra dor crônica, que era o espírito. Porque estando cerimonialmente impura, ela era impedida de frequentar o templo. Ela não tinha o direito de oferecer no templo de Deus sacrifícios pelo seu pecado. Ou seja, o espírito dela sangrava. E presta atenção nisso, porque aqui tá algo que vai ser importante para tudo isso que nós vamos falar. Essa mulher, ela não é só um indivíduo, ela tá pintando aqui pra gente uma figura muito maior. Essa mulher representa pra gente a figura da nação de Israel. Ela tinha 12 anos de hemorragia, de dor, de sangramento, de sofrimento. Isso fala de Israel, porque Israel é representado pelas 12 tribos, os 12 príncipes de Jacó. Então aqui ela está representando sim uma nação, o povo de Deus que estava perdendo a sua saúde, a sua sanidade. O povo estava perdendo a santidade diante de Deus. E aqui, de forma figurada, esse sangramento que fala de Israel e do povo de Deus também pode falar comigo e com você, porque essa perda de vida, na verdade, é uma condição que permeia toda a humanidade. Eu sangro, você sangra. E sabe, eu quero que você escute isso com todo cuidado. Por que nós sangramos? Por que nós temos dor, sofrimentos crônicos? A Bíblia vai responder. E não se choque com o que eu vou falar, porque eu vou explicar. A resposta da Bíblia para a pergunta por que o ser humano sangra é pecado. Escuta, nem toda doença que você tem é resultado de um pecado específico que você cometeu. É bom deixar isso aqui muito claro, porque muitas atrocidades já foram feitas com pessoas doentes por causa desse tipo de teologia. Então eu não estou afirmando para você que essa mulher estava sangrando porque ela cometeu um pecado X ou Y. Uma vez até perguntaram para Jesus de quem é a culpa pela cegueira desse homem, quem pecou, ele ou os pais dele, mas Jesus diz, nem ele nem seus pais pecaram. Teve um outro episódio lá da Torre de Siloé, onde morreram muitas pessoas, que a pergunta foi mais ou menos a mesma, e Jesus não disse que aquilo tinha sido um castigo para aqueles que tinham pecado mais e mereciam morrer, mas sim, Jesus chamou todos ao arrependimento, porque a verdade é que a queda fez o mundo inteiro sangrar, gente. Presta atenção nisso, quando Adão e Eva resolveram comer daquele fruto, tudo
quebrou. Tudo foi traumatizado, tudo passou a sangrar. A nossa relação com Deus foi quebrada, a nossa relação com o próximo foi quebrada, a nossa relação conosco mesmo foi maculada. E não só isso, toda a criação, Romanos vai dizer, que está afetada, submetida a um lugar que não é o lugar original por conta da força do pecado. Então, nunca mais olhe para o pecado apenas como uma lista de coisas erradas que você pode fazer. Mas o pecado é essa hemorragia que está na raiz. É um problema existencial que nenhum outro ser humano pode estancar. E aí eu quero mostrar para você, então, como que um corpo adoecido, dessa forma crônica, como era dessa mulher, como era Israel, ou como era a nossa vida, como a gente pode começar a expressar essas deformidades. Lembra? O trauma, ele acaba reconfigurando a pessoa. Eu queria te mostrar como um corpo adoecido cronicamente começa a mostrar essas deformidades. Isso vai servir para você de maneira pessoal, mas eu quero que você olhe também isso do ponto de vista da igreja, porque nós estamos aqui para falar da noiva do Cordeiro. Primeira coisa que eu vejo no texto que eu queria te dizer é que a dor, como eu disse no título desse sermão, a dor ela tem o poder de sequestrar o nosso nome. Olha só, Marcos não fala o nome dessa mulher aqui, ele não fala o sobrenome dessa mulher, ele não fala a cidade, não fala a raiz dela, não fala de quem ela é filha, nada. Ele só fala assim no texto, certa mulher. E ao longo da tradição, dos anos, da história da igreja, a gente começou a chamar ela de a mulher do fluxo de sangue. Percebe que aquilo que era o sofrimento, na verdade, vira o nome? Vira o jeito dela ser chamada? Você deixa de ser alguém e passa a ser conhecido por aquilo. Isso é muito forte, gente. Você deixa de ser a Val e passa a ser aquela que tem depressão. Você deixa de ser a Ana e passa a ser aquela que é estéril e não pode mais gerar. Você deixa de ser o João e passa a ser aquele que foi abandonado pela esposa. A dor tem esse poder de reconfigurar, de tirar o nosso nome e colocar o nosso rótulo. Aqui tem uma progressão, sabe? Primeiro a dor te dá um nome, mas depois ela começa a organizar você, te reconfigurar. Então, sem perceber, uma parte da sua história, a partir desse novo nome, acaba se tornando o seu centro de gravidade. E aqui está o problema. É quando a dor começa a dar pra gente o tom das nossas conversas, ela começa a permear o jeito como a gente escolhe as coisas que a gente vai fazer, a medida da fé que a gente vai ter ou não nas circunstâncias que a gente está enfrentando. Eu vi uma frase que eu gostei muito esses dias atrás, eu até anotei para trazer para você, essa frase dizia assim, toda ferida pede cuidado, mas a ferida não pede um trono. Eu vou repetir. A ferida pede cuidado e não um trono. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Que cuidar da sua ferida é uma coisa. Agora, quando essa ferida reconfigura você e ela sobe do trono do seu coração, ela deixa de ser algo que você carrega e ela passa a ser algo que te governa. Exemplo, uma pessoa que tem uma doença crônica, sei lá, uma fibromialgia, uma depressão, uma enxaqueca, eu não sei. O sofrimento, ele é tão poderoso que, de repente, você nem percebe, ele senta no trono do seu ser e aquilo vira uma lente com a qual você escolhe tudo que você faz na sua vida. E aí, você não serve mais porque o seu corpo não deixa. A dor começa a decidir a sua agenda, como é que está o seu humor, o nível da sua fé e até quem é Deus para você, porque a dor faz isso se você não tomar cuidado. Além dela sequestrar quem você é, a dor no trono começa a fazer você duvidar da bondade de Deus. Deus é aquele que não me curou do jeito que eu esperava. Então, quero dizer, deixa eu deixar claro isso aqui. Vão ter dias de crise, vão ter dias que você não vai conseguir servir porque você está com dor. Eu não quero que você leve isso para nenhum extremo, mas eu quero denunciar aqui quando você começa a deixar a dor sentar no trono da sua existência. E não, isso não é apenas um mecanismo psicológico. A Bíblia está cheia de exemplos disso que eu estou falando por aqui. Por exemplo, Noemi, você lembra muito bem da história. Noemi passou por uma sucessão de lutos, uma dor crônica. Quando ela achava que recuperava, o outro morria. Ela perdeu todo mundo que ela amava, a dor dela era legítima. Mas, de repente, aquela dor tira o nome dela de Noemi e coloca um outro nome, que é Mara, que é amarga. Deus é contra mim. É quando a ferida chegou nesse nível que reconfigurou você, sentou no trono e define tudo o que você vai fazer. Ela manda as noras embora. Ela perde de vista o propósito de Deus para ela. Val, como que eu faço para saber se a minha dor subiu no trono da minha vida?
A minha pergunta para você é: a memória da sua ferida é mais forte do que a memória da cruz do Calvário? Quando você pensa na sua agenda, no seu comprometimento, está mais preocupado em explicar o porquê não dá para você fazer o que você tem que fazer, ou você está mais preocupado em obedecer aquilo que Deus te mandou fazer, crendo que Ele vai te dar graça se Ele te mandou fazer algo? Gente, a dor é compreensível, mas não é seu direito coroar sua dor. Segunda coisa, além desse fato da dor roubar o seu nome, é que ela te isola. E a gente vê isso no texto, porque essa é uma marca aqui da mulher, o isolamento, como eu falei para vocês. 12 anos sozinha. 12 anos com um rótulo espiritual, social e na alma. E pela lei de Moisés, como eu disse, perpetuamente impura. E, gente, impura é separada, é alienada, é marginalizada. É uma mulher que não tem lugar na comunhão, não tem lugar na igreja, não tem direitos ali. Precisava evitar contato, evitar toque, evitar mesa, evitar templo, evitar tudo. E sabe, a dor crônica, ela faz isso, ela vai diminuindo o nosso universo, o nosso círculo vai ficando cada vez menorzinho, o nosso mundo vai encolhendo. Por quê? Porque quando você tem um problema assim, você acaba sumindo devagar. Você para de ir, você para de aparecer, você para de responder mensagem. Você começa a evitar, sabe por quê? Porque dá trabalho explicar de novo o que você está passando. Eu sei, eu já passei por isso. Você tem medo de chegar no ambiente com todas as suas dores e parecer pesado demais. Afinal, tá tão difícil para você só suportar o peso do que você tem passado. Você nem quer dividir isso com os outros. Mas isso é um sofisma. A nossa geração tem conseguido essa proeza, sabe? É a proeza de ser a geração mais conectada e mais sozinha ao mesmo tempo. Veja se isso não é uma estratégia maligna. Você ter o celular na palma da sua mão, você ter milhares de amigos ali na rede social, você ter ali aquela oportunidade de ligar a câmera e fazer uma videochamada, colocar o rosto na tela, mas não ter de verdade um abraço do seu lado quando você precisa. Estamos doentes. A igreja de hoje também está sangrando e nós estamos trocando comunhão verdadeira, real, profunda, só por um pouco de conexão. Essa mulher está no meio de uma multidão, gente, e é uma multidão que aperta, mas não toca. Não é estranho isso? Aperta, mas não toca. Uma igreja adoecida passa por isso, gente. Por quê? Porque multidão não é comunhão. E a multidão, na verdade, nesse caso até era um obstáculo. A multidão, que era aqueles que eram seguidores de Jesus, que deveriam ajudar o ferido a tocar aquele que é a fonte da cura, acaba se tornando um empecilho. Porque quem vive impuro, gente, aprende a ficar isolado, tem medo de chegar perto de gente. Ele quer não ser notado. Cuidado. Tenha certeza disso, que nós, como corpo, aí na sua comunidade local, tenha cuidado que nós não sejamos uma multidão de solidões, todos espremidos, lado a lado, apertando, mas nunca tocando, encostando no ombro e nunca tocando no coração, no espírito das pessoas. Val, como é que eu sei se eu estou isolado ou não? É simples. Você prefere sumir do que pedir ajuda? Quando a sua rotina tá ficando só casa, trabalho, cama, meu irmão, cuidado. Você tá saindo desse lugar de sanidade. Você tem se protegido de fazer novas amizades porque você não dá conta nem das que tinha e você tá querendo sumir. Isolamento é um tipo de sangramento crônico muito perigoso. Mas além dela trocar seu nome, da dor poder te governar e da dor te isolar, ela empobrece. Olha só, a mulher gastou tudo com os médicos, em vez de melhorar, só piorava. Gente, essa terceira marca da dor aqui é que ela vai drenando, tirando o nosso dinheiro, nosso tempo, nossa energia, nossos recursos, nossa esperança e deixando a gente cada vez mais pobre do que a gente começou. Deixa eu deixar isso bem claro aqui, porque senão podem fazer confusão com o que eu tô falando. O evangelho não é contra tratamento. O evangelho não é contra você procurar ajuda humana. Buscar médico, buscar psicólogo, psiquiatra, terapia, remédio. Tudo isso é um meio de graça de Deus. Toda a ciência, toda a sabedoria vem do alto do Pai das luzes. Ninguém pode ter nada se Deus não der. Deus também governa por meios humanos. Mas sabe qual é o alerta desse texto aqui sobre ser empobrecida por ter tentado todas as coisas com médicos e tal?
O alerta aqui não é não use nenhum meio humano, não vá no médico, não. É não transforme em Messias. Nada do que é recurso humanista, do contrário, você vai ficar cada vez mais pobre, cada vez mais vazio, cada vez mais desesperançado. Ou seja, esse coração sangrando, ele sempre tem mania de recorrer métodos, controle, certas pessoas, não, porque ali está a esperança agora. E não se engane, a igreja também pode ser humanista. A igreja também pode estar empobrecida. Por quê, Val? Porque tem muito lugar substituindo o poder do evangelho de Jesus Cristo por técnicas humanas, por coach, por todo tipo de sofisma, engano, que no fim não te enriquece, só te empobrece. Olha só, um texto, eu quero que você leia esse texto, por favor. Leia esse texto, 2 Crônicas 16:12. Eu falo isso aqui com muito temor, como alguém que passou por depressão, que foi a muitos médicos, que tomou todos os remédios e faz terapia. Então eu tenho autoridade para falar disso que eu vou falar com você agora. Olha o que o texto diz assim, sobre o rei Asa, tá? Que era um rei de Israel. Diz assim o texto: na enfermidade não buscou ao Senhor, mas confiou nos médicos. Eu tremo diante dessa palavra, sabe por quê? Porque o texto não está falando contra procurar ajuda, porque o médico, de novo, é graça de Deus, mas o texto está denunciando o coração que põe o tratamento humano no lugar que é do Senhor. Gente, tudo era espiritual antes para os evangélicos. Ninguém ia no médico. Eu não sei se você é dessa época, eu cresci na igreja. Tudo era diabo espiritual. Então, como é que a gente resolvia? Depressão, ansiedade, transtornos mentais, a gente resolvia na oração, no jejum. E um monte de gente sucumbia, porque não procurava um recurso que é o meio de Deus, que é a medicina. Mas agora tem outro extremo acontecendo. Nós somos totalmente psicologizados, entendemos todas as coisas. Eu sou uma pessoa super curiosa, estudo sobre tudo. E de repente a gente se vê indo atrás de todos os médicos, de todos os tratamentos, de todos os remédios, de todas as terapias. E esquece que isso tudo é parcial. Para um sofrimento crônico, não adianta uma solução parcial. Nós precisamos de uma solução eterna, maior, mais profunda, mais verdadeira. Meus irmãos, como eu sei, Val, que eu estou empobrecendo por dentro, você fala mais das coisas do que de Cristo em relação ao seu sofrimento? Eu já tentei de tudo, inclui tudo menos Cristo? Essa história aqui que eu estou contando, onde a dor faz tudo isso e ela tira a sanidade da igreja, ela não é só uma história de dor. Ela é também uma história de cura. Aqui nós vamos encontrar esperança e eu quero mostrar para você aqui nesse texto de forma muito rápida um posicionamento primeiro dessa mulher que me chama muita atenção e depois a resposta de Jesus para essa dor que parecia impossível, gente, de ser curada. Parecia impossível para aquela mulher. A primeira coisa que eu vejo nessa mulher e que eu acho que nós precisamos cultivar no nosso coração é que essa não é uma mulher conformada. Pior do que o sofrimento é se conformar ao sofrimento. Pior do que ter uma condição difícil é fazer moradia nela. Sabe, conta a história que um cachorro estava sentado em cima de um prego. E ele chorava e latia. E alguém chegou para uma pessoa e disse assim: aquele cachorro está sentado em cima do prego, ele está chorando porque aquilo está machucando ele. Por que ele não levanta? E então a pessoa responde: porque ainda não está doendo o suficiente. Tem horas que é um sofrimento crônico, mas a gente aprendeu a conviver com aquela dor. E aí a gente vive chorando, resmungando e se vitimizando. Mas a verdade é que a gente está conformado com aquela situação e não é isso que o Espírito Santo tem para nós. E essa mulher, ela não se conformava. Olha só o que fala no texto. Ela ouve falar de Jesus. E eu sei que essa palavra já alcançou sua vida. Eu sei que o evangelho de Jesus Cristo, a mensagem da cruz que é poderosa para salvar todo homem, para nos curar de todas as mazelas. Afinal, Isaías disse que pelas suas feridas nós somos sarados. Essa mensagem está alcançando você nesse dia, através dessa conferência, ou já te alcançou de outra forma, mas essa mulher não só ouve essa voz, mas ela atravessa essa multidão e decide tocar na borda da veste de Jesus. Gente,
É uma fé primária. Pensa comigo. Não, se eu só tocar na bordinha do vestido. Talvez muito teólogo ia falar assim, nossa, que fé fraca, que fé rasa. Mas é suficiente. Para Deus é suficiente, porque é melhor uma fé rasa, que é fé verdadeira, do que 1000 argumentos disfarçados de incredulidade. Essa mulher vai e ela não aceita essa sentença de 12 anos, como, fazer o quê? Eu tenho isso, essa vai ser minha vida. Essa não é uma mulher que decorou a caverna onde Elias morava, que pôs ali um tapete, um sofá, uma cortina e deixou a caverna menos pior. Não, essa é uma mulher que procurou saída porque sabe o Deus que serve. Quando o texto fala, se eu apenas tocar na borda do seu manto, você não sabe, talvez saiba, mas há um texto em Malaquias que diz a respeito de uma promessa sobre o Messias, que quando o Messias viesse, ele traria cura debaixo das suas asas. A palavra asas ali, kanaf, quer dizer borda do manto. Essa mulher não se conformou porque ela ouviu a respeito de Jesus e ela sabia que aquele que estava passando ali não era mais um, era aquele que é o sol da justiça aguardado, aquele que é o primeiro, o último, aquele que é Senhor sobre tudo e todos, inclusive sobre essa dor. Era o único que podia curá-la dessa dor crônica de forma permanente. No coração dessa mulher tem uma recusa santa e eu quero que você seja cheio desse sentimento nessa tarde. A recusa dela não é para ser assim. Quando Deus criou o homem e mulher, Ele nos criou a sua imagem, sua semelhança. Foi o pecado que distorceu essa terra e Ele quer me restaurar à imagem de Cristo Jesus. Tudo que é de Cristo é meu. Como a igreja sã pode chegar nesse lugar? Gente, a igreja sã não é a igreja que nunca sangra. É a igreja que não normaliza o sangramento. Presta atenção nisso. É a igreja que não normaliza estar cronicamente afetado. A doença pode ensinar uma comunidade inteira a chamar de maturidade esse estado de aceitação a respeito da dor, mas essa maturidade talvez seja só desistência, chamada de realismo, ou cinismo, ou prudência, chamada de medo. Mas Marcos 5 vai mostrar essa mulher com uma fé verdadeira, pequena, mas com uma santa teimosia. Ela me lembrou muito a viúva, aquela viúva que perturbava o juiz, dizendo, ei, julga a minha causa. Ela me lembrou aquele amigo que foi à meia-noite bater e pedir pão, porque ele sabe que vai ser respondido. Meu irmão, quem conhece a Deus, apesar da sua dor, sabe que pode bater, sabe que pode buscar, sabe que pode pedir, porque se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vai dar o Espírito Santo, o poder, o dunamis, a cura completa para todos aqueles que pedem. Agora, uma fé teimosa, uma fé que tem essa obstinação por Deus, ela não é uma fé triunfalista. Eu não posso gerar no seu coração esperanças que nem a Bíblia dá. Então, nem tudo vai ter cura nessa vida. E é bom que você saiba disso. Gosto de uma cena do The Chosen. Se você é fã do The Chosen, você já assistiu essa cena, onde um dos discípulos de Jesus, o Tiaguinho, tem uma doença crônica, ele tem um pé ali descompensado e ele manca. E Jesus cura várias pessoas e Jesus envia ele para curar outras pessoas. Contudo, a sua própria condição não é contemplada por Jesus. Nem tudo vai ser curado nessa vida, porque Jesus sabe quem são aqueles amigos que dão conta de suportar o espinho na carne, para que isso glorifique a Deus, sem fazer com que a pessoa se perca. Nós gememos, porque a nossa história é um já e ainda não. O reino de Deus já é real, o rei já veio, ele já consumou a sua obra. Então sim, há cura, mas ainda não, porque o estabelecimento desse reino perfeito, onde não vai haver dor, choro, morte, ainda virá em plenitude. Então, quando a resposta de Deus é não agora, não é como se Deus tivesse parado ou a graça dele não tivesse te sustentando. Não, é nesse lugar que ele vai te levar a um conhecimento dele que talvez outra pessoa jamais acessaria. Eu quero que você coloque a sua confiança no Senhor.
entendendo que Ele não nos abandona. E a última palavra na nossa vida, na nossa jornada, na nossa história, ainda que nós passemos por tribulação, a última palavra na nossa vida não é da dor, não é da morte. A última palavra é a palavra de redenção. É o fim das nossas lágrimas, segundo o que está dito em Apocalipse. Eu quero incentivar você a ser assim, sangue nos olhos, um inconformado, a ter essa santa convicção de que Deus pode fazer mais. Assim como o Bartimeu, que gritava e todo mundo, para de incomodar o mestre, mas ele gritava mais e mais a plenos pulmões, porque ele tinha fé que o filho de Davi poderia fazer aquela cura acontecer e poderia salvar a sua vida. Será que você já não está conformado? Será que você não está? Preste atenção nisso, o Espírito Santo falava disso comigo quando eu estava escrevendo. Será que você não está enganado, anestesiando a sua dor com telas, com comida, com trabalho, porque você não consegue mais estar nesse lugar da luta pela fé? Então que o Senhor te alcance hoje com essa santa resistência, com essa fé que pede, bate, busca, e o Senhor vai fazer o melhor para você. Eu oro para que haja cura completa, remissão completa, mas para aqueles que Deus sabe que não vai haver, eu oro para que você tenha shalom, que você seja inteiro, apesar das condições desse mundo, confiando que Deus é bom e Ele ama você. Segunda coisa, Jesus acaba tirando o rótulo daquela mulher, devolve o nome para ela. Quando ela ouve falar da fama de Jesus, com aquela fé pequena, quando ela vai e toca na borda do vestido dele, de repente o texto diz que dele saiu virtude, poder, dunamis. Sabe, gente, esse é o toque da fé, dessa fé inconformada. É um toque que extrai poder. E naquela situação, imediatamente, aquele sofrimento de 12 anos, aquele sangramento que não era só no corpo, mas era na alma e no espírito, aquilo cessa. Num toque. Um toque, aquilo para. E Jesus fala, quem me tocou? E eu acho interessante que aquela mulher, que era conhecida como mulher do fluxo de sangue, agora é chamada por Jesus, quem me tocou? E quando ela se apresenta, o texto fala que com medo, tremendo, Jesus não vira para ela e fala assim, impura, por que você me tocou? Ele não fala, mulher do fluxo de sangue, você agora está curada. Ele chama ela de filha. Se a dor sequestrou o seu nome, Jesus veio para restaurar a sua identidade e o seu nome é filha. A cura, gente, ela não termina no corpo, ela termina no nome, na identidade. Porque o milagre aqui não é só um útero parando de sangrar. O milagre aqui é um novo nascimento, é uma alma restaurada, é uma vida inteira de novo. O evangelho não é só o que perdoa aquilo que fizemos. Não apenas cura dores que nós temos, o evangelho reconfigura quem nós somos. Assim como a dor, o trauma reconfiguram um ser, o evangelho, ele faz de novo e de novo e de novo. Ele torna alguém que estava morto em alguém vivo, alguém que estava sangrando em alguém são, alguém que era pecador em alguém santo. É isso que Jesus quer para a sua igreja. Filha, ela é definida agora pela palavra do Filho de Deus. Uma igreja adoecida vai medir pessoas por sintoma. A igreja sã vai medir pessoas por filiação. E eu quero convidar você a ser essa pessoa que olha para aquele que estava doente, ferido, imerso no pecado, aquele que estava sofrendo cronicamente, seja lá de que mazela for. Eu quero convocar você a ser essa pessoa no meio da congregação dos santos. A pessoa que mede os outros, não pelos seus sintomas, mas vendo quem ela é em Deus, com amor. Porque um dia Deus olhou para você, nas suas mazelas, e Ele te chamou de filho. Então nunca mais chame alguém de irmão da mesma maneira. Terceiro lugar, que Cristo vem nos reintegrar e nos colocar de volta na comunhão. Jesus podia ter deixado essa cura escondida, mas Ele chama essa mulher, expõe essa mulher, para quê? Para a multidão saber.
Quando ele fala quem me tocou, a mulher vem para frente e fala o testemunho dela. Então essa é uma cena de quê? De religar, de reintegrar. A mulher que vivia isolada, impura, que não podia ser tocada nem tocar, agora está no meio do arraial de Deus. Aquela que antes vivia calada, agora confessa. E uma igreja sã entende isso, que a cura não é um evento, mas é um processo que a comunidade vive junto com a pessoa. Acolher, gente, como igreja, não é lamber ferida. Confrontar alguém não é expulsar essa pessoa do nosso meio. Reintegrar não é fingir que nada aconteceu. Marcos 5 vai nos dar um modelo de fazer isso. A mulher fala a verdade, ela confessa. E Jesus responde com shalom, reintegrando ela. Porque onde há verdade, tem caminho para a santidade. E onde há santidade, tem caminho para a saúde. Jesus não curou essa mulher para devolver ela para o anonimato. Ele podia ter deixado ela sair despercebida. Mas ele curou ela para reinserir ela. Então, eu quero que a gente pense nisso como igreja. Se a multidão falava a respeito dos seguidores de Jesus e do povo de Deus, nós somos um povo que está apto para receber os feridos, que está apto para limpar caminho para que as pessoas possam tocar em Jesus, ou nós somos aqueles que estão atrapalhando o processo? Falando um pouco do meu processo de depressão, eu sou líder na igreja. E sabe, eu acho curioso esse texto, porque tem Jairo, um líder da sinagoga, que a filha tinha morrido. E tem essa mulher, que não tem nome, que há 12 anos sofre de um mal e que é uma marginalizada. Então nós temos um líder e alguém que não é do povo de Deus, que não podia frequentar o templo. Sofrimento não escolhe cargo, gente. Líder pode sofrer. Gente que é ímpio sofre. E eu, na condição de líder, sofrendo aquela depressão, eu fui muito questionada pelos outros. Teve um dia, inclusive, que eu cheguei no culto e minha irmã pediu para orar por mim. E na simplicidade dela, ela começou a expulsar demônios. E, gente, eu posso falar isso com toda leveza. E para instruir você, eu não me ofendi. Porque eu sei que aquela mulher, no nível de amor, de conhecimento que ela tinha, ela fez o melhor. Mas a verdade é que para quem não tem essa maturidade, essa pessoa pode ficar muito ferida. E ao invés de ajudar ela a melhorar, você pode até travar o processo de cura dela. Ah, Val, isso quer dizer que eu não posso orar então para a pessoa ser liberta de demônios? Não, não é isso. Mas você pode fazer isso de uma forma mais sábia. Tem horas que é demônio. Deixa eu te falar sobre a depressão. A depressão é uma doença multifatorial, ela pode vir do corpo, da alma, do espírito. E é preciso discernir de onde está vindo. É claro que Satanás é um oportunista e o espírito sempre pode ser afetado nesse processo, mas tenha discernimento. Quando você for tocar numa alma de um ser humano, que é a coisa mais valiosa para Deus, toque com cuidado, com jeito. Às vezes a igreja que era para ajudar atrapalha na cura das pessoas. Não seja esse tipo de gente. A igreja não é uma sala limpinha onde só pessoas puras entram e falam com Jesus. Não, a igreja é essa multidão de doentes que sabem a sua condição e dão lugar para o outro, falando toca, toca, porque sai virtude dele, sai poder dele e você vai ser curado, vamos. Ah, essa mulher, ela nos ensina que quando Jesus vem ao nosso encontro e expõe aquilo que estamos passando, quando a comunhão dos crentes é alinhada, nós podemos andar em cura. Cristo nos enriquece, gente, em quarto lugar. Olha só, a mulher tinha gastado tudo e em vez de melhorar, piorava. Mas no contraste diz que Jesus vira para ela, fala com ela e logo ela é curada. E Jesus fala, tua fé te salvou. Sabe o que o texto está fazendo aqui? Ele está colocando lado a lado o empobrecimento que ela tinha vivido nesses 12 anos e a riqueza de um encontro. Quanto tempo? 20 minutos? 30 minutos? Nem isso, 10 minutos, eu não sei. Mas tudo que ela perdeu em 12 anos, gente, em minutos diante do Cristo, foi trazido de volta. Não há tesouro maior, não há riqueza maior do que tocar em Jesus Cristo. Você precisa parar de mendigar poder, dinheiro em outros lugares. Cristo é o verdadeiro tesouro. A pérola de grande valor é como fala o texto bíblico. E quem o encontra, vende tudo com alegria, porque sabe que aquele tesouro vale mais que o mundo inteiro. A mulher tocou em Cristo e recebeu virtude. É isso que fala o texto, virtude. Muita gente pergunta para mim, Val, como ser uma mulher virtuosa?
que eu tenho que fazer? Limpar bem minha casa, cozinhar para os meus filhos e falar na igreja? Não. Sabe o que você tem que fazer? Tocar em Jesus. Todo mundo que toca em Jesus recebe virtude. E quando a virtude está em você, obviamente isso deságua no seu dia a dia. Essa mulher não tinha mérito nenhum, mas o tesouro passou por perto. Esse é você. Essa sou eu. A igreja sã, ela não é pobre. Ela está enriquecida em Cristo. E quando Cristo volta no centro, a gente para de sangrar. E para de sangrar, inclusive, os recursos, tentando se salvar sozinha. Por último, para a gente encerrar, Cristo nos faz participantes da sua missão. Isso eu quero que você preste muita atenção. Jesus está em movimento. Quando ele chega ali naquela cena da mulher do fluxo de sangue, ele está indo. Ele está se movendo, ele está em missão. E ele está indo com quem? Está indo com Jairo curar a sua filha. E de repente, quando essa filha está morrendo e Jesus está indo em missão para socorrê-la, a cura da mulher do fluxo de sangue acontece. Onde? No meio do caminho da cura do outro. Preste atenção nisso. Sabe, um dos fatores que tornam o nosso sofrimento crônico é que quando a gente tem uma dor, a gente só olha pra gente. E aí, quando você só olha pra você, você retroalimenta aquela dor. Mas essa mulher, ela pegou a missão de Deus. E Marcos costura essas duas histórias para nos mostrar aqui que o reino é movimento. Que uma igreja sã não vive como um povo que só olha para sua própria ferida e que a missão não é um prêmio para quem já está inteiro. A missão é muitas vezes o caminho pelo qual Deus vai restituir a sua inteireza. Talvez você está parcialmente quebrado. E é ali, enquanto você se preocupa com o milagre do outro, enquanto você intercede pelo outro, enquanto você visita a casa do outro, enquanto você leva uma cesta básica para o outro, ali, talvez Deus opere sua cura. Ah, o reino está em missão. Então, missão, gente, só colocar esse parênteses, missão não é ativismo, tá? Porque senão o pessoal pode achar que, então deixa a minha dor, eu ignoro a minha dor, abafo a minha dor e agora eu vou fazer várias coisas para Jesus. Não. Missão não é ativismo. O coração precisa ser entregue a Deus pela graça. E como diz o texto bíblico, com ações de graça. Quando você tem ações de graça, a sua ansiedade vai embora, a sua dor vai embora. E a cura encontra lugar em você. Pare de usar a sua dor como desculpa para desobedecer, para continuar empobrecido, para continuar isolado. Marcos 5 vai mostrar para a gente esse Cristo em missão e uma mulher curada aí no meio do caminho. E eu espero que assim seja a igreja do Senhor, porque saúde e santidade, na verdade, são a mesma restauração. Quando Jesus fala para a mulher, tua fé te salvou, mulher? A palavra que ele usou foi sozo, como eu já disse. E sozo significa curar, tornar inteiro, sarar. Isso diz corpo, alma e espírito. Então, se o pecado sangra, sozo estanca o sangramento, mas não é só sangramento no corpo, é em todos os níveis. Entre aquela mulher e Jesus, eu quero que você lembre que existe uma cruz. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus 9:22 que sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Então, se para ser livre de pecado, o sangue tinha que ser derramado, alguém ia sangrar. Aquela mulher já estava sangrando. Mas a verdade é que havia uma cruz entre os dois. E Jesus, na cruz, ele resolveu sangrar para que a mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue não precisasse sangrar mais. Agora ela é filha. Então ele se deixou ferir para que ela fosse feita sozo, inteira de novo. O sangue dela que escorria do seu útero esvaziava ela, mas agora o sangue de Jesus que escorria pelo seu corpo enriquecia ela, enchia ela de vida. A Escritura diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo e nós fomos resgatados pelo sangue de um Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Gente, antes de haver luz, antes de haver sol, antes de haver Adão, antes de haver a primeira gota de sangue daquela mulher, antes da primeira lágrima, já tinha no coração de Deus um cordeiro com data marcada para sangrar. Aleluia. A ferida de Cristo não foi um acidente, não foi um plano B, não foi quando Deus viu que Adão tinha pecado e tinha que fazer ali um band-aid, não. A ferida de Cristo foi escolhida antes da fundação do mundo. Porque a ferida
ou melhor, a maior ferida de todas, é a ferida da separação de Deus. O pecado é aquilo que corta a gente da vida. E na cruz, a vida foi tratada como alguém impuro. Mas no centro do céu, João no Apocalipse diz que ele vê um cordeiro em pé. E olha o texto diz assim: um cordeiro como que tinha sido morto no passado, mas agora ele estava em pé, vivo, vencedor, cheio de glória, reinando. Como morto significa as marcas ainda estão lá, a dor dele não é invisível, ele não editou essa parte da história, assim como ele não vai editar essa parte da sua história, porque as cicatrizes que trazemos carregam a glória de um Deus que te curou, assim como as cicatrizes de Jesus Cristo mostra o seu sacrifício por nós. Então, o convite é vem. Vem como essa mulher veio, vem como eu vim um dia. Vem como os meus amigos aqui que estão aqui assistindo essa pregação, vem como eles um dia vieram. Não importa se você vai estar tremendo, se você vai estar com medo, se você acha que não sabe o que falar, como confessar. Existe alguém que sangrou por você para que você não precisasse mais sangrar. Tem dores que passam, são agudas, tem dores que ficam, mas tem uma ferida. Tem uma ferida que traz a igreja para esse lugar de sanidade, de santidade. E é isso que ele quer fazer com você. Eu gostaria muito de orar pela sua vida nesse momento. Tendo passado por depressão e tendo um testemunho com isso, o que eu posso dizer para você é: Cristo é suficiente. E se Ele é suficiente, todo o resto, Ele vai te iluminar no caminho, te trazer sabedoria. Ele vai te mostrar quem são as pessoas, qual o médico, como você deve fazer, o que não deve. Mas não se esqueça, Cristo e Cristo primeiro. Amém? Vamos orar. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está ali do outro lado, que ouviu essa palavra, assim como essa mulher, tendo ouvido a fama de Jesus, não se conformou. Eu oro que os meus irmãos agora sejam tomados de uma santa convicção de que eles não foram feitos para parcialidade da santidade, que eles foram feitos para desfrutar a imagem e a vida de Deus dentro deles. Então eu oro uma santa inconformidade. Deus, que eles possam levantar com a sua fé pequena, com a sua fé ainda que tida como rasa, que eles possam tocar no Senhor. Jesus, você disse: aquele que me busca me encontra. Você continua passando, você é o Senhor, aquele que cura, você é Yahvé Rafá, e você está atravessando o nosso caminho, porque você sempre está em movimento. Então eu oro nessa tarde, alcança cada pessoa aqui, que foi trocado o seu nome pela dor, que foi isolado, que foi empobrecido, que agora eles possam tocar no Senhor. Libera virtude, libera cura, libera sozo, libera poder, libera restauração. Eu oro agora que seja estancado esse sofrimento, seja estancada agora toda dor emocional, que seja estancado agora esse câncer, que foi um diagnóstico dado que você ia morrer, que seja estancada agora todo o ceticismo da sua vida, que seja estancada essa ferida. E eu oro, faça-nos inteiros, Senhor. Obrigado pela obra do Cordeiro ferido, obrigado pela obra do Cordeiro que foi morto e sangrou, para que nós não precisássemos mais sangrar. Nós te adoramos, Senhor. É isso que eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe você. Fique com o seu ouvido espiritual aberto para entender tudo aquilo que o Senhor ainda vai ministrar ao seu coração. Deus abençoe. Aleluia.